Você é casada e você tá lá 30 dias sem uma relação com seu marido, algo tá errado nisso aí. Seu marido sai toda hora ou leva o celular toda hora pro banheiro pra tomar banho. Ah, tem aquele negócio da privacidade, o cara fica lá. Existem alguns indícios de que algo está errado e a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Não é verdade? É verdade. Acontece, não acontece? Todo dia. Vamos lá, pastor. Acontece todo dia, né? A gente recebe relatos. Né? Se eu abrir o Instagram do Vida Pura aqui agora e pegar o direct, vai ter alguma mulher falando sobre isso. Em primeiro lugar, né? O abandono emocional da esposa. E isso já vem de tabela o abandono sexual, né? Então, é um cara que não cuida emocionalmente, ou seja, ele não tá nem aí com as demandas da esposa, as preocupações da esposa, isso é problema dela. É um cara totalmente individualista, egoísta e sexualmente falando, pô, meu marido não me procura há 20 dias, não me procura há 30 dias. O que aconteceu comigo? Não, com ela não aconteceu nada. O problema é que ele tá se satisfazendo sozinho, com a pornografia, com a masturbação, talvez em salas de bate-papo, talvez saindo com outra mulher. Talvez com fake, né, nas redes sociais. Muito. Você passa por outra pessoa batendo papo com outras mulheres, ou com outros maridos, ou com outros homens, Ou né? com outros homens. É. 40% aí da galera que a gente atende tem desejos homossexuais, e a maioria é homem casado. Meu Deus. Então eles casaram porque casando eu resolvo esse problema. Aí descobriram que casando não resolveu, o desejo não iria sumir. Vou na mesma ideia aqui, porque assim, rapidamente. A pessoa, ela casou, ela é cristã, e ela fala assim, cara, se eu trair a minha esposa com outra mulher, eu tô caindo no pecado. Mas muitos cristãos não consideram a pornografia como pecado, a masturbação como um pecado. Como é que você vê isso? Ou se faz sentido pra você o que eu tô falando também? Não, sim, eu vejo muito problema na pessoa recém-casada que vai iniciar a vida sexual mais ativamente, né? Às vezes ela não conseguiu resolver esse problema na pornografia antes de casar. Aí casa, aí vai ter relações sexuais com a sua esposa, achando que é aquilo que ele viu toda a vida dele lá. Aí entra um grande problema que ele não consegue se satisfazer, não satisfaz a esposa dele, o casamento entra em crise e depois vem o divórcio, né? Então Nossa, uma sucessão de erros, né? Você vai vindo assim, né? Não existe nenhum excludente nisso. Exatamente. Você é só um abismo levando para outro abismo. Exatamente. Caramba, cara. E olha só, com o consumo da pornografia, na verdade, como que o consumo da pornografia ele começa a objetificação do corpo feminino. Como é que eu posso reformular essa pergunta? Como é que a pornografia cria uma tendência da gente começar a olhar para uma mulher como um objeto? E a gente começa a ter o grau de comparação daquilo. Ah, minha esposa é uma gordinha, mas eu tô vendo pornografia com uma mulher que, meu Deus, não sei o quê. Isso vai minando o relacionamento também, né? Vai. E o contrário também, né? As mulheres acham que elas precisam estar num padrão de beleza, que isso, mas é culpa minha também, porque eu não tô naquele padrão de beleza que meu marido gosta. Não, a questão não é essa. E a mulher também pensa. Vê lá o ator pornô lá e tá falando, meu marido não faz isso. É a mesma coisa. O que acontece? Nós fomos feitos para contemplar a nudez do nosso cônjuge. Então, quando a gente vê lá em Gênesis, antes da queda, a gente vê que homem e mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Sim. A única nudez que eles deveriam contemplar era a nudez de um com o outro. O que acontece hoje? Um menino com 13 anos de idade, ele já pode ter visto mais mulheres nuas que o próprio rei Salomão. Porque a pornografia, a média mundial hoje, é você começar entre 6 e 8 anos de idade. Então, dos 8 para os 13, já se passaram 9, 10, 5 anos. 5 anos. 5 anos, quantas mulheres nuas ele viu aqui? Meu Deus. Centenas. O que acontece? Ele tem todo esse arsenal na memória dele e ele leva isso para o casamento, um arsenal de variedade de corpos. Aí ele casa. É todo dia a mesma pessoa, a mesma pessoa, a mesma pessoa. O que ele quer? Ele não quer. Ele quer mudar, ele quer variar. E ele vai buscar isso aonde? Vai buscar na pornografia em primeiro lugar. Não tô fazendo mal pra ninguém sabe, né? Tô aqui no meu secreto, não preciso contar nada pra ninguém. A esposa já tá sofrendo as consequências, como a gente já falou um pouquinho antes. Então, o que mais influencia hoje nos divórcios é essa falta de saciedade com a esposa, porque mentalmente ele tem uma projeção de vários corpos diferentes, ele quer essa variedade para ele, e a esposa só oferece, digamos assim, a mesma coisa. Então ele não sabe mais contemplar o corpo da esposa, única e exclusivamente.
basicamente já respondeu uma pergunta que eu vou fazer aqui, mas vou te passar, tá? E depois o senhor fica à vontade também, tá? De que maneira a pornografia pode impactar crianças e adolescentes expostos a esse conteúdo de forma precoce? Porque hoje, você falou que iniciou lá por um site pornográfico, ok? Você já era adulto. Tinha 12 anos. 12 anos, gente. Como é que você... É aí que tá. É o grande problema das Big Techs, né, cara? Ele de tinha limitar. 12, hoje é de 6 a 8. Exatamente. Já baixou. Já você começou velho. Nesse sentido, você começou velho. Como é que a gente faz com isso? Eu vejo, antes de responder essa pergunta, eu vejo isso como um problema até mesmo pelos solteiros, né? Porque você fica tão viciado... Solteiros? Porque você fica tão viciado na pornografia que você não consegue conversar com uma mulher como se fosse uma mulher. É verdade. Você só fica pensando ali como se fosse um pedaço de carne, entendeu? Desviando o olhar, né? Qualquer mulher. Você não consegue conversar com uma conversa franca, como um amigo, como irmão em Cristo. Você só fica ali vendo um pedaço de carne na sua frente. E manipulando a conversa a seu favor, né? E dependendo da brecha que acontecer ali, você manipula a seu favor e acaba fazendo o que o seu coração tá querendo que você faça ali. Então, basicamente isso. E o erro eu acho que o erro da pornografia alcançar esses jovens de 6, 8 anos de idade é o acesso precoce na internet, né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho de 8 anos de idade que tem celular, computador, tudo. Eu já não daria pro meu filho um celular, um computador, enquanto ele não for maior de idade. Eu acho que o maior caminho, né, para uma criança atingir esse contato com a pornografia é o acesso muito cedo aí com a internet, com o celular. Não, mas tem uma ressalva jurídica nisso aí, eu gostaria de fazer, porque a minha filha, por exemplo, tem 10 anos, ela tem as contas monitoradas, o celular dela só entra, é totalmente limitado. Ela não entra no site que ela quer, ela não faz o que ela quer. Ela tem ali como matéria de estudo, vê algumas coisas no YouTube Kids, por exemplo. Então, são poucos pais que têm essa preocupação. Então, mas a preocupação, você vê que é uma questão de tem que vir dos pais algumas coisas. Tem pais que nem sabem como que faz isso. Então, exatamente, mas é uma questão de você educar também os pais, porque você colocar a culpa só nas crianças que tá vendo a pornografia, cara, a criança até 13 anos de idade, ela não responde juridicamente a nada. Ela tá sob jurisdição dos pais. Totalmente. Se você pega um celular hoje, é o meu ponto de vista, se a Valentina, por exemplo, pega um celular hoje e acessa esse tipo de conteúdo, a culpa é minha. Total. A culpa é minha, não posso responsabilizar a criança. E é interessante que, por exemplo, quando eu dou muita palestra em igrejas, né? Se é só pros pais, parece que eu tô falando com o seu filho, mas não com o meu. Por exemplo, é sempre o filho do outro. Não, o meu bebê não faz... O meu bebê de 12 anos não faz essas coisas. Exatamente. Então, o filho do outro faz. Olha, ainda bem que o irmão veio hoje, porque o filho dele tá envolvido com isso. O meu, não. Então, assim, teve um pai até que me procurou e falou, pastor, eu não sei como que o meu filho veio me confessar essas coisas. Ele não tem acesso a nada. Aí eu perguntei pra ele assim, você deixa ele dormir na casa de alguém? Ele dorme na casa dos amiguinhos. Então ele tá tendo acesso lá na casa dos outros. Na escola. Você falou assim, né? Olha só que interessante. Eu vou contar a minha experiência. Eu tenho 38 anos. O meu pai é de uma geração que nunca falou em ficar. Daí lá e beijar a menina. Eu cresci naquela geração do ficar. Então a gente ficava com as meninas na igreja. A gente ia tocar em outra igreja, terminava ali o louvorzão, ia lá e conversava com a menininha, dava um beijo e sumia. É mesmo? Você sabe como é, né? A técnica que ele tá fazendo lá já, falando na cabeça. Quem nunca? Não. Mas hoje, eu lido com jovens de 12, 13, 14 anos que estão tendo relações sexuais. Então olha só, o meu pai não ficava... Né? Meu pai não ficava, eu dava uns beijinhos nas meninas, hoje eu lido com o pessoal tendo relação sexual. De onde que eles estão tirando isso? De onde? Da pornografia, já estão sendo sexualizados precocemente. Isso é muito verdade que ele falou, porque, por exemplo, quando eu tava lá com meus 14 anos, na 8ª série na escola, ainda existia o ficar, né? Mas hoje em dia, não tem mais o ficar. Hoje em dia é encontrar pra fazer sexo. Pra fazer sexo. Direto. Assim, não tem mais isso. Ficar é coisa do passado. Né? Exatamente. Cara, eu sou pai de menina, né? Eu tenho duas. A Giovana, de 21 anos, e a Valentina, que vai fazer 11. E olha só, tem uma coisa que me incomoda muito aqui, é quando chega pra mim e fala assim... Ô, Rodolfão, desse tamanho aí, que ela arrumar um namoradinho. Cara, por favor. Ao me encontrar aí na rua, não fale isso, por favor, tá? Porque minha filha é criada dentro da igreja, é uma outra questão. Vai errar. Mas eu quero
blindar dessas coisas que a gente tá falando aqui, Sim. porque isso acaba, olha só, as consequências mentais da pornografia, compulsão, baixa autoestima, depressão, agravamento da ansiedade, dificuldades de memória e foco, comportamento agressivo. Olha só, eu só enumerei alguns aqui, tá? A pornografia hoje, cara, é um mal tão quanto a cocaína, o crack, a maconha, o álcool, o cigarro, entre outros.